Estamos visitando-os novamente, podendo revê-los, conhecer novos amigos. Para nós é uma imensa alegria, que naturalmente faz brotar no coração também uma gratidão imensa. E nós viemos hoje abordar um tema, trazendo o nosso abraço de matão, falando sobre o amor, a partir de uma frase anotada pelos evangelistas. Jesus afirmou: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Este se amarem é que vai nortear a nossa abordagem de hoje. Mas vamos, pois, cantar o amor. Boa noite. Eu acredito que vocês devam conhecer essa canção, Ama, de Moacir Camargo. Quem souber, acompanha comigo, por favor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Desculpem, gente, eu tô muito nervosa. Desculpa. É a primeira vez que eu vejo vocês. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Beleza
Não é todo palestrante que tem uma esposa cantora, não? Muito bem. Essa bonita letra, canção e música de Moacir Camargo, nosso grande cantor espírita da cidade de São Paulo, que tem encantado os nossos ouvidos com a sua sensibilidade, com a sua simplicidade, com a sua amizade que se espalha por toda parte, enche o coração e nos motiva a trazer esta abordagem. Porque o amor é a razão de todas as questões, de todas as coisas. É por causa do amor que nós viemos ao mundo, é por causa do amor que a vida existe. A própria vida é uma manifestação perene do amor. E várias são as circunstâncias e situações que vamos vivendo para desenvolver o amor, para criarmos dentro de nós essa sensação de tranquilidade, de confiança em Deus, para que a vida flua em abundância. E naturalmente, a frase de Jesus que inspirou esta palestra, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, sugere a todos nós reflexões de amplidão. Porque pensem bem, a palavra discípulo por si só significa, na definição do dicionário, refere-se àquele que está aprendendo, aquele que observa, aquele que pesquisa, aquele que estuda, aquele que observa um comportamento, um modelo, um guia, e se torna seguidor daquele guia. É um discípulo. Nota-se na palavra discípulo que há uma gama enorme de estágios, porque fatalmente todos somos discípulos. De uma forma ou de outra, nos diferentes estágios somos discípulos, no caso do mestre, porque afinal de contas a referência dele, meus discípulos. Esse meus, o pronome não é um meus de quem possui, mas é aquela referência aos que o observam, aos que estão aprendendo com ele, já que ele veio para nos transmitir as lições vivas do amor, que é a essência das leis divinas. Portanto, discípulo é todo aquele que está em aprendizado, observa, pesquisa, estuda e tenta aplicar a si mesmo. Todavia, há vários estágios de discípulos. Existem discípulos distraídos, existem discípulos sonolentos, existem discípulos omissos, indiferentes, discípulos que ainda não despertaram, mas fatalmente despertarão, porque é lei da vida, não há como impedir o progresso. Todos nós gradativamente vamos despertando para as claridades espirituais. Alguns de nós já despertaram. Existem os discípulos que já perceberam a grandeza da própria vida e, por consequência, a grandeza da mensagem daquele que nós dizemos seguir, o mestre da humanidade, Jesus de Nazaré, a maior referência que temos para o nosso caminhar, o roteiro, a luz da vida, o sol das almas, o alimento para sempre, o alimento permanente, a água que sedenta a sede, a água que sustenta o alimento perene para todas as ocasiões. É tão interessante, porque ele diz que meus discípulos serão conhecidos, apesar dos estágios diferentes de amadurecimento, de despertamento, e nós vemos nos despertados também estágios distintos. Nós vemos discípulos que já se transformaram em apóstolos. Discípulo é diferente de apóstolo. O apóstolo é aquele que já incorporou no comportamento a noção e a essência das lições apreendidas. Temos vários exemplos: Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, incorporaram no próprio comportamento a essência da mensagem percebida. Mas se descermos um pouco abaixo deles, há outros grandes discípulos despertos, que se comprometem, que trabalham, que atuam e que fazem à sua volta este movimento de despertamento e auxílio às criaturas. No meio deles estamos todos nós, também discípulos, ainda que adormecidos, ainda com dificuldades de colocar em prática aquilo que vamos aprendendo.
Mas o apóstolo é aquele que já incorporou no comportamento as lições vivas do amor. E aí se distinguem por este comportamento que estende as mãos, que enxuga lágrimas, que conforta. Nesse período difícil e complexo da humanidade, quantos não são os desafios para que possamos absorver esse teor da mensagem que vai direto ao coração e nos conforta nas provas e nos desafios. Mas a afirmativa continua: meus discípulos serão conhecidos, serão identificados, serão selecionados, serão apontados por muitos se amarem. E aí apresenta-se uma outra questão, porque esse muitos se amarem é capaz de nos fazer perceber que aqueles discípulos já despertos, já conscientes, talvez com alguma dificuldade ainda, ou aqueles que já não têm dificuldade e agem em si mesmos nessa direção, são capazes de compreender e estender as mãos e auxiliar aqueles discípulos sonolentos, distraídos, omissos, indiferentes, que ainda se perdem no cipoal das ilusões, mas que fatalmente, observada a lei do progresso, pelas experiências, pelo amadurecimento da alma, chegarão também à condição de discípulos despertos. E as ferramentas para viver o amor, para aprender o amor, para desenvolver essa virtude que é a mãe de todas as outras, são muitas. A própria vida é uma ferramenta em si. Este terreno de aprendizados, essa caminhada longa de aprendizados que fazemos nas várias existências corpóreas, como aprendemos com a doutrina espírita, é por si só um curso de autoaperfeiçoamento, onde os obstáculos, as dificuldades, os problemas todos, os desafios, são degraus de amadurecimento. É um verdadeiro curso intensivo, é um verdadeiro curso de autoaprimoramento. A própria vida é, pois, uma ferramenta, mas dentro dessa ferramenta, a vida, há muitas outras subferramentas, se podemos definir assim. Uma delas é a família. Este aconchego familiar, esta reunião de seres vinculados por razões diferentes, por razões diversas, onde também entra o desafeto, onde também entra o afeto, onde entram as dívidas do passado, onde entram as necessidades de aprendizado, onde entram os sacrifícios do amor, mas também a ampla afinidade. A família se configura numa ferramenta extraordinária de convivência e aprendizado, onde se situam grandes desafios. Se sairmos da família, vamos encontrar também outras muitas ferramentas ou subferramentas, como a profissão, o relacionamento e todas as experiências que a vida vai apresentando, para que nos situemos neste papel de autodesenvolvimento. Mas entre essas ferramentas também está a religião, esse curso de conexão, esse trabalho contínuo de conexão com os poderes que dirigem a vida, porque não estamos aqui entregues a uma situação caótica, não estamos aqui esquecidos ou desprezados. Somos essencialmente criaturas imensamente amadas, independente da nacionalidade, independente do status social, independente da família, das riquezas, dos bens, dos haveres, da profissão, dos títulos, independente da crença. A questão da crença é secundária. Deus não nos vê como espíritas, católicos, evangélicos, budistas, não. Deus nos vê como filhos, e criou para todos nós a oportunidade da vida, com seus desafios e tantos fatores variados, para que pudéssemos aprender. Se nos localizarmos dentro da doutrina espírita, esta outra subdivisão daquela subferramenta que é a crença, é a religião, nós que já conhecemos as verdades libertadoras da doutrina espírita, que configura-se como num pós-doutorado de aprendizado, a doutrina espírita
é ampla, é gigantesca, é uma doutrina de conhecimentos, é uma doutrina de esclarecimentos, é uma doutrina que nos abre a visão de futuro e nos faz entender as razões e os porquês da vida. E quando adentramos a doutrina espírita, quando chegamos ao centro espírita, nos deparamos com esta realidade, que vamos percebendo gradativamente. Normalmente, se não nascemos espíritas, muitos de nós somos espíritas de infância, muitos nascemos espíritas, mas a grande maioria não nasceu no espiritismo, aproxima-se dele depois, por variadas circunstâncias, e chega ao centro espírita, começa a familiarizar-se com a estrutura de uma instituição que, regularizada do ponto de vista humano, obedecendo à legislação do próprio país, obedecendo às exigências legais dos estatutos, das assembleias, das eleições, do patrimônio físico, do aprimoramento das atividades, na divisão das atividades com salas, atividade para a infância, atividade para atendimento de espíritos, atendimento fraterno, passes, palestras, divulgação. Tudo isso nós encontramos. E cada instituição tem a sua peculiaridade, normalmente definida na fundação. Algumas se dedicam a hospitais, outras a creches, outras a atendimento de gestantes carentes, outras para atender a fome material, outras para atendimento de espíritos. São muitas variadas as performances que os centros direcionam seus esforços. E tomamos contato com isso a depender da instituição a que nos vinculamos. Em todas elas, nós vamos encontrar esta lógica da doutrina espírita. Mas para encontrarmos essa lógica e a sabedoria que ela contém, precisamos nos aprofundar no estudo, para não ficarmos restritos à superficialidade, porque todo esse esforço é um esforço para despertar em nós o amor à vida, o amor a nós mesmos, o amor da fé, o amor da esperança e principalmente o amor que faz servir como sinônimo do amor. Então, se fizermos uma avaliação rápida, bem compacta, constataremos que a principal, a mais prioritária atividade de um centro espírita é a transmissão do Evangelho e dos princípios doutrinários às crianças, porque as crianças serão os adultos de amanhã, e nós vivemos uma sociedade com desafios complexos na atualidade, requerendo das autoridades civis que controle e administram o país, mas também das instituições religiosas, inclusive espíritas, este papel de orientação da criança, para transmitir ao coração infantil as noções do Evangelho, para que esse Evangelho refunde na idade adulta como um verdadeiro sol a orientar a caminhada de todos nós. Mas é claro que a instituição espírita não é apenas atividade para crianças. A nossa Sandra se referiu na abertura aos estudos. Para conhecer o Espiritismo, nós temos que aprofundar o nosso interesse, a nossa pesquisa, no conteúdo farto, doutrinário, teórico que o Espiritismo apresenta. Mas também as palestras. As palestras são muito importantes, porque elas se configuram no verdadeiro cartão de visita do Centro Espírita. E nós tomamos contato com reflexões de outros companheiros que estudam e refletem e trazem o conteúdo de suas reflexões. No Centro Espírita não há nenhuma hierarquia. Há sim uma exigência legal da diretoria, mas não há hierarquia. O que fala aqui não é mais importante do que houve aí, porque somos todos aprendizes dessa doutrina, sorvendo de seu conteúdo as orientações que todos precisamos. Mas, apesar de todas as outras ferramentas, o atendimento fraterno, etc., vamos nos situar numa especificamente: a mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta, uma subferramenta extraordinária para nos ajudar,
Porque a mediunidade significa uma conexão de percepção do mundo espiritual. Se apresenta de forma tão variada, não é invenção do Espiritismo, não é exclusividade do Espiritismo, é da natureza humana, é uma característica orgânica do ser humano, apresentando-se de variadas formas, em diferentes graus, nas mais diversas criaturas. Mesmo aquele que não é espírita poderá ser médium. Eu nasci em família espírita, sou espírita de infância, acostumado a ver os fenômenos mediúnicos com minha mãe, mas eu não sou médium. Não sou médium explícito. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu sei tudo que eu estou falando. Sou eu mesmo que estou falando, não é o espírito, fique tranquilo, é o espírito Orso que está falando. Tenho controle de tudo que estou falando, acionado, porém, pela intuição, que não deixa de ser uma espécie de mediunidade, porque todos somos mais ou menos médiuns. Não existem dois médiuns iguais. As variações são expressivas. E normalmente, quando a pessoa chega no centro, logo surge a pergunta: eu sou médium? Eu sinto arrepio, eu não durmo de noite, eu vejo vulto, eu tenho medo. Depende. Tais sintomas, às vezes físicos, podem ser confundidos com a percepção mediúnica. Imagine, por exemplo, que você começa a sentir arrepios de frio, começa a sentir arrepios. Antes de perguntar se é médium, faça o exame da dengue. Pode ser que você esteja com dengue ou com gripe. Descartada a possibilidade orgânica do calafrio, do frio, do mal-estar, aí vamos ver se se trata de uma perturbação espiritual ou se se trata realmente de um sintoma mediúnico, porque a mediunidade tem sintomas e expressões tão variadas que o único jeito de saber se somos médium ou não é a observação, através do tempo. Somente o tempo vai nos dar orientação para descortinar o tipo de mediunidade que podemos ter. Sinto um tremor no braço, sinto um tremor, uma vontade de escrever, isso é mediunidade? Às vezes não. Às vezes se trata apenas de uma perturbação psíquica, porque muitas perturbações emocionais, muitas carências emocionais podem se apresentar como possíveis sintomas mediúnicos. O limite é tênue, é sutil. Então como é que nós fazemos? Vamos frequentar o centro e observar, nos auto-observar, e também os companheiros do centro vão ajudá-lo a essa observação com o acompanhamento de suas reações, porque a mediunidade é uma característica humana, ela existe por várias razões. Primeiro, para tornar patente a imortalidade da alma. Somos imortais. O fato de morrer não significa deixar de existir. Continuando a existir, porque somos imortais, sentimos vontade e saudade e nos comunicamos. Mas é preciso ter muita prudência e cuidado com as comunicações, porque quando entramos no terreno das manifestações mediúnicas, estamos sujeitos a fraudes, fraude do espírito, ou fraude do médium, ou fraude de ambos. Por que isso acontece? Mas não é espírito? É espírito. Mas o fato de ser espírito desencarnado não significa sabedoria, não significa honestidade. Então o espírito pode estar com más intenções, e utiliza-se de um médium despreparado, um médium que não se disciplina, um médium que não estuda. Então vamos percebendo que todas essas nuances configuram-se num exercício futuro do amor. Vamos aprendendo com as decepções, as cabeçadas, a entender o que é o amor, como é que podemos exercitar essa solidariedade entre os discípulos nos diferentes estágios. Somos convidados, pois, a compreender a dificuldade do outro, a estender a mão ao outro, para que ele
se sinta melhor. Porque vejam vocês, há muitas expressões que podem ser analisadas, observadas. Se pensarmos nos nossos irmãos da Umbanda, por exemplo, os nossos irmãos da Umbanda também praticam a mediunidade, porque a mediunidade não é exclusividade do Espiritismo, é uma condição humana. Portanto, a Umbanda e o Espiritismo são semelhantes na prática, no uso da mediunidade, mas são diferentes do jeito como usam. Há muitas diferenças entre a Umbanda e o Espiritismo. O Espiritismo tem um corpo de doutrina codificado. Em O Livro dos Médiuns nós vamos encontrar pérolas doutrinárias de orientação para a ação dos médiuns. Se pegarmos ali os capítulos 14, 15, 16, 17, vamos encontrar a clareza e a lucidez de Allan Kardec, orientando sobre os médiuns. Existem os bons médiuns, existem os médiuns inseguros, existem os médiuns novatos, os médiuns confiáveis. Porque notem um detalhe fundamental: conforme a pessoa é, tal ele é como médium. Se a pessoa é honesta, teremos um médium honesto. Se a pessoa é rancorosa, teremos um médium rancoroso. Se a pessoa é melindrosa, teremos um médium melindroso. Se a pessoa é manipuladora, teremos um médium manipulador, sujeito a manipular as informações para atender interesses. Porque nós mesmos exercemos uma influência capital no fenômeno. Não dá para distinguir exatamente o que é do espírito e exatamente o que é do médium. Tal médium, aliás, tal pessoa, tal médium. Esse título o nosso querido Pedro Camilo deu ao seu trabalho, Tal Pessoa, Tal Médium. A influência moral do médium na comunicação. Se o médium é uma pessoa dedicada, comprometida com o bem, amorosa, teremos um médium amoroso, porque o reverso também é verdadeiro. Então todos esses detalhes devem ser observados. E não é apenas no Espiritismo que nós temos médiuns honestos e vinculados com o bem. Eu me referi a Umbanda porque eu também faço palestras em terreiros de Umbanda, e o que me chama muita atenção é verificar a humildade dos médiuns e dos espíritos que ali comunicam, dando-nos lições de humildade, apesar do ritual que são próprios da Umbanda e que nós devemos respeitar, porque o Espiritismo respeita todos os procedimentos da fé, não usa, dispensa os apetrechos exteriores, os rituais, etc., mas respeita. Isso deve estar dentro de nós como princípio básico do amor que serve, entendendo o estágio de entendimento da criatura. Outra diferença que pode ser citada entre a Umbanda e o Espiritismo é a vestimenta. No Espiritismo não temos vestes especiais. Os umbandistas se vestem de branco, usam jaleco, alguns usam turbante, colares, velas, andam descalço. Nós não. Eu estou de branco hoje por causa de calor, é mera coincidência. Mas há outras diferenças também. A nomenclatura: os umbandistas chamam os médiuns de cavalo, nós chamamos de médium. Uma questão apenas de palavras, mas exercitam a sua atividade para o bem. O amor, o que nós queremos dizer com isso? Que o amor está presente sempre, nas intenções mais do que nas aparências. Daí a importância de conhecermos o Espiritismo, essa ferramenta. Porque quando tomamos contato com o Espiritismo, também tomamos conhecimento com a questão da obsessão, capítulo importante da prática espírita. Em O Livro dos Médiuns, Kardec dedica um capítulo específico para falar da obsessão. A obsessão é a influência de um espírito sobre outro. Pode ser de encarnado para encarnado, os assédios de todo tipo: assédio sexual, assédio moral, assédio profissional. É uma obsessão entre encarnado e outro encarnado. Essa pegação no pé de alguém é uma obsessão. Existe a obsessão de espírito para encarnado, envolve o encarnado com ideias, até de uma certa forma tentar dominá-lo. Existe a obsessão daqui para lá também. Fulano morreu, por que você me deixou, me abandonou? Agora o outro não consegue seguir o seu caminho.
e existe obsessão entre os próprios espíritos. Dois sujeitos que se odeiam e desencarnaram, por exemplo, numa briga violenta, continuarão a obsessão do lado de lá. Então a obsessão, ela traz várias características e precisa ser conhecida. E aí nós vamos entender que os obsessores são pessoas como nós, é gente como a gente, porque os obsessores não são seres diferentes, extraordinários de outro mundo. Não. Toda vez que temos vingança, toda vez que queremos tirar vantagem, toda vez que queremos aproveitar, explorar, mentir, manipular, nos tornamos obsessores. E o mesmo Pedro Camilo também escreveu: Os Obsessores, gente como a gente. Esses livros não são meus, mas eu tenho divulgado ele por onde vou, pela qualidade do trabalho. Vejo que é fininho, ele ficou um pouquinho caro por causa da capa dura, mas ele é fininho e foi baseado no trabalho de Hermínio Miranda, o nosso grande escritor espírita. Então eu tenho divulgado esses trabalhos por onde vou, porque se trata realmente de colocar às claras essa questão da mediunidade, que tem causado tanta confusão, a questão da obsessão. E as confusões surgem por quê? Porque nós não estudamos. Começamos a dar vazão a ideias pessoais, a introduções indevidas, e ficamos sem conhecimento. Mas todo esse complexo de dúvidas, todo esse emaranhado de situações, na verdade, são situações de treinamento, para que aprendamos a amar. Eu comecei a fazer essa palestra em novembro. A primeira versão dela foi apresentada na abertura da Confraternização Espírita de Araraquara, que aconteceu no dia 23 de novembro. Para ilustrar a palestra, na época, eu inseri uma história contada por Divaldo Franco, que se chama A Moça com Olhos de Estrelas. Essa história foi contada muitas vezes por Divaldo, está no livro Vivências do Amor em Família. Eu quero recomendar para vocês, eu não tenho aqui, mas quero recomendar. Eu acho até que se vocês colocarem no Google A Moça com Olhos de Estrela, pode ter, eu não procurei, mas eu acho até que tem, porque se trata de uma história linda de um amor materno para com sua filha equivocada nas drogas, uma psicóloga materialista, amarga, que se perdeu na incredulidade. Depois fizemos essa palestra muitas vezes já, mas nos deparamos recentemente com uma história muito comovente de amor. Vocês estão vendo que multiplicam-se no planeta os casos de autismo. Muitas crianças estão nascendo com autismo. Hoje nós temos 1 para cada 100 nascidos aproximadamente. Há algum tempo atrás era uma proporção muito grande. Hoje não, a proporção está ficando pequena. Se a gente procurar na internet, procurar ler, estudar, ouvir os grandes expositores, os grandes estudiosos, nós vamos ver que são muitas as causas de autismo. São muitas as causas. Não podemos generalizar e dizer que todos os autistas foram suicidas no passado. Não necessariamente. O que prevalece muitas vezes é a consciência de culpa. Mas há fatores genéticos, há fatores imunológicos, há vários fatores, considerando o planejamento reencarnatório, a necessidade do espírito e os casos provacionais ou expiatórios, tanto do autista como dos pais, e incluir também o caso de espíritos missionários que podem solicitar uma encarnação com essa deficiência orgânica, com essa dificuldade orgânica, para propiciar o desenvolvimento da ciência, ou para despertar a família. São procedimentos de amor. Esse assunto merece ser ampliado. E lá em Matão, nós temos uma mãe muito jovem, Regiane Gonzaga, que sonhava, como toda mulher, em ser mãe. Queria ter um filho, claro, casou-se, queria engravidar, ter um filho. Ela e o marido desejavam muito filho. Demorou um pouco, engravidou, nasceu a criança, o sonho, que coisa maravilhosa, que sonho realizado, etc, etc, etc. As alegrias próprias do nascimento de uma criança. Passou o tempo e essa criança começou a apresentar comportamentos diferentes,
E o diagnóstico foi tardio, porque isso, a criança, que já não é mais uma criança, hoje está com 16 anos, é um jovem autista com espectro severo. Ele trouxe muitos transtornos para a família, né? Mas na época não se tinha o conhecimento que se tem agora sobre o autismo. Então o diagnóstico de autismo foi tardio e não pôde ser tratado com os recursos hoje disponíveis, e isso agravou o caso. Então hoje ele está com 16 anos. A questão de 3 anos, esse menino batia a cabeça na parede, ele gritava, etc e tal. Ela, católica de nascimento, acabou indo ao centro espírita. O menino não queria entrar, foi um drama, gritos, aquela coisa toda, mas os atendentes do centro, do atendimento fraterno, na missão que o amor sugere, saíram do centro, foram lá, conversaram com o garoto, o envolveram e o levaram para o centro. O garoto vai agora toda semana no centro, tomou uma série de passes, continua tomando, e acalmou-se. E a Regiane, ela é pedagoga, e ela escreveu um relato sobre a experiência de ser mãe de um autista. Um relato impactante, comovente e real, da sua realidade, das dificuldades que enfrentou. Em determinado trecho do livro ela fala: eu fui do luto à luta, porque revoltou-se contra Deus. Por que eu? Por que o meu filho? Traduziu-se numa revolta imensa contra Deus. Nós nos conhecemos há algum tempo. Ela enviou-me os originais e eu adorei o livro. Esse livro tem que ser publicado imediatamente. E o livro já saiu. Eu trouxe aqui 5 exemplares, que é o que eu tinha em casa. O autismo em minha vida. Eu fui convidado para fazer o prefácio. O meu prefácio eu começo: do luto à luta. E nós não imaginávamos a repercussão que o livro está tendo junto à mídia. Lá em Matão, inclusive, um vereador que é médico, que cuidou do garoto desde o nascimento, estabeleceu congratulações na Câmara Municipal. Ela foi entrevistada pela TV, etc. E domingo de Carnaval, nós vamos fazer o lançamento do livro lá em Matão, entrevistando a mãe, Regiane, e também a psicóloga Leila Ambrósio, de Araraquara, que é especialista em autismo de 0 a 3 anos. Quem quiser assistir, eu estou falando isso porque vai ser transmitido ao vivo, depois estará disponível no YouTube. Quem quiser assistir, vai ser domingo agora, às 9 horas, na página do Facebook do Centro Espírita Nosso Lar Matão, ou Web TV Centro Espírita Nosso Lar Matão. Se alguém quiser depois se informar, me escreva, que eu posso passar para a Sandra, distribuir, porque não percam esta esperança desta mãe, não percam esse exemplo de amor desta mãe em favor do filho com dificuldade, porque é exatamente na família, é exatamente no cuidado dos pais com os filhos que o amor se exerce em grandeza, porque nos atropelos da educação, nos atropelos daquele espírito que chega, daquele bebezinho que chega em casa e nós, diz Hermínio Miranda no livro Nossos Filhos São Espíritos, que quando a criança nasce, ela não vem com manual de instruções, ela não vem com certificado de garantia, e também não podemos devolver. Ali está um serzinho novo, que nós vamos gradativamente descobrindo o jeito da criança, a personalidade do espírito que ali está, que nada mais é do que alguém como nós, que está retornando pela reencarnação, como nós também retornamos, e retornaremos inúmeras vezes ainda, voltando a ocupar corpos de bebê, porque no estágio que estamos, no planeta que estamos, a reprodução se dá através da união das células para reproduzir um novo corpo, e aí entram todos os detalhes que todos nós conhecemos, mas a família é um educandário de amor para todos nós. Todos aqui nos lembramos
da nossa infância, dos nossos pais. Eu costumo dizer para os nossos filhos, eu e Neuza temos 3 filhos, os 3 já estão casados, temos 2 netos. Nós temos as dificuldades próprias de qualquer família, e eu sempre falo para os filhos: os pais não são perfeitos. Nós, os pais, que também já fomos filhos e que somos avós e que voltaremos filhos de novo, somos criaturas em completo e perpétuo, permanente, contínuo aprendizado. A instituição da família é uma prática didática sábia para que possamos evoluir. Agora, passadas as experiências da família, naturalmente que vamos sentir o amor da convivência uns com os outros, porque conhecemos novas pessoas, nos entrosamos em grupos sociais, em grupos religiosos, temos o nosso grupo profissional, nos debatemos, conhecemos pessoas, nos relacionamos uns com os outros, e tudo isso faz as grandezas do aprendizado, para que finalmente possamos compreender o amor que o Cristo tem por nós, essa estrela fulgurante que respeita o nosso estágio, não exige nada de nós e principalmente importa-se conosco, porque nos ama intensamente, refletindo o amor de Deus para com as criaturas, porque já identificado eu e o Pai somos um, e inspirando almas e almas por toda parte do planeta, não apenas as esferas religiosas. Se buscarmos um Nelson Mandela, se buscarmos um Bill Gates, se buscarmos os grandes compositores, que embora não possamos, nem temos condições, nem podemos, nem devemos julgar a vida moral dos personagens que possamos citar, todos eles, missionários das artes, missionários do esporte, missionários das ciências, missionários da educação, missionários em todas as áreas, estão refletindo as conquistas e os despertamentos próprios para fazer brilhar o amor da vida em favor de todos nós, porque Deus essencialmente é amor, e veio Cristo e diz: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É como se fosse uma convocação, é como se fosse um desafio à nossa capacidade de vencer o egoísmo. Ainda trazemos egoísmo dentro de nós, ainda guardamos vaidade, ainda guardamos orgulhos, mas potencialmente capazes de superar essas dificuldades para vivenciarmos o amor de sermos filhos de Deus. O simples fato de já conhecermos o Cristo e as suas lições é para todos nós um lenitivo, é para todos nós um conforto imenso, para não nos deixarmos abater, para não nos entregarmos às tristezas, porque somos criaturas amadas, somos criaturas amparadas, observadas, com providências diárias, para que vençamos a tendência à tristeza, à depressão, ao crime, ao suicídio, e todas as questões que aí estão, as ilusões. Eu não sei se vocês viram, mas circulou pela internet essa semana um clipe de uma iniciativa na China ou no Japão, em que conseguiram criar uma realidade virtual com imagens anteriormente gravadas de uma criança que morreu aos 7 anos. As imagens que já existiam da criança quando viva foi transformada numa paisagem virtual, e a mãe, com o uso daqueles óculos especiais, via a criança e comunicava-se com ela com diálogos, supostos diálogos criados para confortar a mãe. E apresentou-se cenas da filmagem em que a mãe acariciava a criança, mas não tinha criança. A criança era uma imagem que somente a mãe via. E a mãe chorou, conversou com a criança, etc, etc. É muito comovente, muito comovente.
mas preocupa-nos, porque é uma ilusão. Preocupa-nos o aspecto obsessivo, o aspecto de dependência. Embora o amor de mãe da saudade, ninguém morre, somos criaturas imortais. Nesse instante, quantas criaturas do nosso círculo, criaturas amadas de quem sentimos saudades, não estão aqui conosco. Falava para a Sandra que hoje, por volta de 5 horas da tarde, estávamos lá nos preparando para vir, tomando banhos, etc. E eu e Neuza, nos deu uma alegria tão grande, mas uma alegria tão grande, imensa alegria, de origem desconhecida. Daí a pouco liga o nosso Alan Vilches, o tenor da capital paulista, que já esteve aqui há muito tempo, disse a Sandra, com aquela sua alegria espontânea, este amor também da amizade que nos sustenta tanto. Por isso, nesta noite, quero agradecer imensamente a possibilidade de aqui estar. E como na família está o reduto maior desse exercício de muitos se amarem os discípulos, considerando os desafios da educação, dos filhos rebeldes, dos filhos que se envolvem com drogas, dos filhos enfermos, dos filhos paralíticos, dos filhos cegos, dos filhos com limitação intelectual, dos filhos com deficiência de todo tipo, considerando a sabedoria de Deus, que escolhe pais e mães capazes de suportar o fardo leve do amor da criança com transtornos de todo tipo. Eu me curvo diante de Regiane, eu já falei isso para ela. Regiane, eu me curvo diante da sua grandeza, porque o amor que esta mulher, que esta mãe que é jovem, dedica ao seu filho Mateus, com 16 anos, agora entrando já na puberdade, né? É de impressionar, demonstra o que o amor é capaz de fazer. Mas para todos nós que já somos pais veteranos, cujos filhos já têm as vidas próprias, que enfrentam as suas dificuldades, a gente sofre de ver também as dificuldades dos filhos. Mas para aqueles que ainda vão receber os filhos, para aqueles que estão com os filhos pequeninos, para aqueles que estão grávidos, para aqueles que estão com os bebês em casa e que começam uma trajetória, e para todos nós que seremos pais novamente em outra encarnação, quando também novamente receberemos os filhos amados nos braços, no berço, em nossa casa, prestemos atenção na suavidade dessa canção. Vejam que bela letra, ela é mediúnica. Pai, mãe, ou outro alguém que ocupe este lugar, saibam que tem nas mãos a mais honrosa missão, no dever de educar. Nossos filhos são como flechas que partem do coração, mas as almas vêm de Deus, Pai de toda a criação. São passarinhos criados para a liberdade, artífices dos próprios destinos, buscando felicidade. Fortaleçam suas asas nos ensinos de Jesus, para que ao deixarem os ninhos jamais se afastem da luz, da luz. Que seja o bem a maior herança, que seja o bem o maior valor a sustentar o voo.
o bem, a maior herança, que seja o bem, o maior valor a sustentar o voo desses passarinhos na direção do amor. São passarinhos criados para a liberdade, artífices dos próprios destinos, buscando felicidade. Fortaleçam suas asas nos ensinos de Jesus, para que ao deixarem os ninhos jamais se afastem da luz, da luz. Que seja o bem, a maior herança, que seja o bem, o maior valor a sustentar o voo desses passarinhos na direção do amor. Que seja o bem, a maior herança, que seja o bem, o maior valor a sustentar o voo desses passarinhos na direção do amor. Nossa gratidão a todos vocês, nossa gratidão ao Cristo pela presença, pela grandeza, pelo amor que dedica a todos nós. Nossos cumprimentos aos pais e mães aqui presentes, pelos desafios da educação, pelos desafios das aflições com os próprios filhos, para que nos fortaleçamos em todos os desafios. Lembremos-nos, pois, dessa afirmação de Jesus: meus discípulos, estamos incluídos, todos nós, ainda que em estágios diversos, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É este afeto mútuo a se expressar em tudo que façamos, seja dentro de casa com os filhos pequenos, seja com o marido, com a esposa, seja no centro espírita, seja inclusive com os espíritos em dificuldade na reunião mediúnica, seja através do passe, estendendo as nossas mãos, com o carinho e o desejo de que a pessoa que está ali à nossa frente seja beneficiada com o amor que sentimos, o amor de irmão, o amor que compreende e busca na essência de Deus o amor maior para nos sustentarmos mutuamente. Se algo posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz, que estejam enfrentando, seja lá a complexidade do momento da vida de cada um de nós, eu diria: prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, porque é este prosseguir que nos sustenta, apesar das lutas. Prossigamos, eu me incluo, é claro, porque a vida conspira a nosso favor. Muito obrigado.